Chuveiros elétricos, rádios, computadores, celulares, máquinas de fazer café. Esses são alguns dos exemplos de dispositivos que usam resistores. Os resistores desempenham um papel fundamental na elétrica e na eletrônica. E apesar de seu princípio de funcionamento ser basicamente limitar a corrente, sua importância vai muito além, sendo utilizados desde circuitos que exigem uma alta potência até circuitos que exigem uma alta precisão. Ou seja, sem eles, os circuitos não funcionariam ou funcionariam de uma forma inadequada. Porém, você sabe exatamente como eles funcionam? Então, você que gosta desse tipo de conteúdo relacionado à ciência e eletrofísica, já deixa um like nesse vídeo e se inscreva no canal. E fica por aqui que vou te explicar tudo. O resistor é um componente elétrico e eletrônico passivo. Beleza, mas o que seria um componente passivo? O componente passivo é um componente que não consegue gerar energia nem amplificar sinais elétricos. Ele apenas consome e dissipa energia, que é o caso do resistor, que transforma parte da energia elétrica em calor. Diferente dos componentes ativos, como o transistor, por exemplo, que pode controlar a corrente elétrica ou amplificar sinais elétricos. O resistor é feito de um material especialmente escolhido para oferecer em um circuito elétrico uma determinada resistência à passagem de corrente elétrica. A corrente elétrica é basicamente o deslocamento de elétrons que ocorre do negativo de uma bateria até o positivo de uma bateria, quando o circuito está fechado. Existem vários tipos e formatos que os resistores podem ser fabricados, e isso acaba sendo definido dependendo da aplicação que aquele resistor será utilizado. Para aplicações onde é necessário um resistor com mais precisão, por exemplo, pode ser usado o resistor de material de filme metálico. Para aplicações que é necessária uma potência mais alta, podem ser usados resistores de fio. E para aplicações mais comuns na área de eletrônica, o resistor de filme de carbono acaba sendo mais utilizado, devido ser mais barato e fácil de produzir. E é justamente esse tipo que vamos utilizar como base para entendermos como o resistor funciona por dentro. Um resistor de filme de carbono é composto por partes internas que ficam da seguinte forma: possui um cilindro feito de material cerâmico, que oferece uma estrutura mecânica para o resistor e isolamento elétrico também. Então, ao redor desse núcleo de cerâmica, é colocada uma fina camada de filme de carbono puro, e é exatamente ele o responsável pela resistência elétrica do resistor. Então, é feito um corte em forma de hélice nesse filme de carbono, fazendo com que assim o valor da resistência elétrica seja ajustado conforme necessário. Eu posso, para variar a resistência elétrica, tanto aumentar ou diminuir o caminho do filme de carbono, quanto aumentar ou diminuir a largura do filme de carbono. Por exemplo, vamos supor que eu aumente o caminho do filme de carbono. Os elétrons terão que percorrer um caminho maior, o que significa que encontrarão mais átomos de carbono no decorrer desse caminho. Podemos fazer uma analogia como se os elétrons fossem carros percorrendo uma estrada e os átomos do material seriam obstáculos que existem nessa estrada. Com um percurso mais longo, as chances de colisão entre os elétrons e os átomos são maiores. Como resultado, o movimento dos elétrons fica mais difícil. Com isso, a resistência à passagem de corrente elétrica no material aumenta e logo a corrente elétrica diminui. Por outro lado, apesar de cada elétron individual ter um caminho maior a percorrer e com isso maior chance de colisão, já que a corrente é menor, o número total de elétrons em movimento é menor. Logo, o número total de colisões é menor também. Seguindo a mesma lógica, se eu diminuir o caminho do filme de carbono, acabará ocorrendo o oposto. Portanto, a resistência à passagem de corrente no material irá diminuir, logo, a corrente elétrica irá aumentar. Agora, se eu aumentar a largura do filme de carbono, os elétrons terão uma área maior pela qual conseguirão percorrer o material, tendo assim um caminho mais livre. Com um percurso mais largo, as chances de colisão entre os elétrons e os átomos acabam sendo menores, pois o elétron tem mais espaço para passar, ou seja, é mais fácil para ele percorrer o filme de carbono. Portanto, o material acaba tendo uma resistência à passagem de corrente menor, logo, a corrente elétrica
aumenta. Por outro lado, apesar de cada elétron individual ter mais espaço e menos chance de colisão, já que a corrente é maior, o número total de elétrons em movimento é maior, logo, o número total de colisões é maior também. E seguindo essa mesma lógica, se eu diminuir a largura do filme de carbono, acabará ocorrendo o oposto. Portanto, a resistência à passagem de corrente elétrica no material aumenta e logo a corrente elétrica diminui. Então, após isso, são conectados nas extremidades desse resistor terminais metálicos, permitindo assim a ligação elétrica com outros componentes do circuito. Então, uma camada de resina ou esmalte é aplicada sobre para protegê-lo contra umidade e poeira. E por fim, são pintados sobre eles alguns anéis que indicam o valor da resistência elétrica e sua tolerância. Essa colisão dos elétrons nos átomos do filme de carbono é o que faz com que haja a transferência de energia dos elétrons para os átomos, fazendo com que os átomos comecem a vibrar mais rápido. E essa vibração dos átomos é o que gera o aquecimento, o famoso efeito Joule. Portanto, chegamos à conclusão de que quanto menor a resistência, maior a corrente e maior o aquecimento. E quanto maior a resistência, menor a corrente e menor o aquecimento. Beleza, isso ocorre com os resistores de filme de carbono. Mas e os outros tipos de resistores? Pois então, essa explicação ela se aplica perfeitamente para o funcionamento de todos os resistores. O que acaba mudando é o material utilizado para gerar a resistência elétrica e a estrutura do resistor. E esse resistor de filme de carbono que vimos agora é um grande exemplo de um resistor ôhmico. Os resistores ôhmicos são resistores que seguem a lei de Ohm. Beleza, mas o que seria a lei de Ohm? Vamos supor que eu tenho um resistor com uma resistência elétrica de 10 ohms, ligado a uma fonte de tensão de 10 volts. O resistor que segue a lei de Ohm é um resistor que mantém a sua resistência elétrica constante em uma determinada faixa de temperatura do resistor. Isso ocorre porque o material do resistor foi escolhido e projetado de forma que os efeitos internos causados pela variação de temperatura se equilibrem, resultando numa resistência considerada constante. Também um resistor que segue a lei de Ohm seria um resistor que, quando aplicamos uma tensão sobre ele acaba tendo uma corrente proporcional a essa tensão. Ou seja, aplicando uma tensão de 10 volts sobre um resistor de 10 ohms, temos passando pelo resistor uma corrente de 1 ampere. Se aumentarmos essa tensão em uma determinada proporção, a corrente também irá aumentar na mesma proporção. Ou seja, aplicando uma tensão de 20 volts sobre o resistor de 10 ohms, temos passando pelo resistor uma corrente de 2 amperes. Se formos fazer um gráfico da tensão em relação à corrente, vemos que o comportamento do resistor é linear. E se observarmos esse comportamento linear, conseguimos com isso chegar a uma equação que descreve esse comportamento. Seria a primeira lei de Ohm. A primeira lei de Ohm foi proposta por George Simon Ohm, um físico e matemático alemão, em 1827. Foi ele que fez experimentos com diferentes fios de cobre, medindo a corrente elétrica em função da tensão aplicada. E foi ele que percebeu que essa relação era linear, e com isso conseguiu formular matematicamente, chegando assim da primeira lei de Ohm. Porém, vamos supor que eu não tenho a tensão e não sei a corrente que passa pelo resistor. Teria alguma outra forma de eu descobrir a resistência? Pois então, existe sim, utilizando a segunda lei de Ohm. Lembra do que eu havia comentado da resistência elétrica variar de acordo com o comprimento ou a largura do material? Pois então, de acordo com a segunda lei de Ohm, a resistência de um resistor pode ser determinada pelo comprimento do resistor, pela área do material e também é determinada pela resistividade do material. A resistividade do material é uma propriedade que mede o quanto o material tem resistência ao deslocamento dos elétrons. Portanto, cada material possui a sua resistividade específica.
Materiais com alta resistividade, como a borracha, por exemplo, têm uma resistência enorme à corrente. Ou seja, é extremamente difícil os elétrons se deslocarem, pois os átomos do material geram uma quantidade enorme de obstáculos. Já materiais com baixa resistividade, como o cobre, por exemplo, deixam a corrente passar quase sem obstáculos. Existe uma variedade enorme de resistores, e eles podem ser classificados de 3 diferentes formas. Primeiro, pela resistividade do material, que acabamos de comentar. Segundo, pelo seu formato, podendo desde ter um formato cilíndrico tradicional, até mesmo ser um SMD, que é um resistor minúsculo soldado diretamente nas placas de circuitos eletrônicos. E terceiro, por função, podendo ter valores fixos ou variáveis de resistência. Resistores com valores fixos, uma vez fabricados, não podem mais ser alterados. Já os resistores variáveis permitem ajustar o valor de resistência ômica conforme necessário, como os potenciômetros e os trípodes, por exemplo. E por fim, os resistores variáveis especiais. Esses resistores, eles também variam seu valor de resistência, porém, eles são resistores não ômicos. Os resistores não ômicos não seguem a lei de Ohm, ou seja, a relação entre tensão e corrente não é linear, e a sua resistência aumenta ou diminui dependendo de fatores como temperatura, tensão ou luz, por exemplo. E devido a isso, para eles, não há uma fórmula simples para representar o seu comportamento. Alguns exemplos de resistores não ômicos seriam os termistores, que variam a sua resistência com a temperatura, os varistores, que variam a sua resistência com a tensão, e os LDRs, que variam a sua resistência dependendo da intensidade da luz. Agora você pode ver que os resistores, mesmo sendo componentes aparentemente simples, escondem um mundo cheio de detalhes e particularidades. Eles estão por toda parte, desde os grandes resistores de potência utilizados em máquinas industriais, até os minúsculos SMDs, que dão vida aos computadores e dispositivos eletrônicos do nosso dia a dia. Então, você sabia que os resistores funcionavam dessa forma? Deixe nos comentários. Muito obrigada e até o próximo vídeo.